E agora a gente vai entrar em entrevista com o nosso primeiro convidado, João Pedro Haddad, que é membro da Juventude Sanaúde, uma organização de juventude palestina e também de apoiadores da causa palestina, assim como promove espaços de debate, conteúdos, reflexões em torno da luta tão importante desse povo e também os seus ecos no Oriente Médio e na situação política brasileira. Boa noite, João, tudo bom com você? Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo direitinho. É um prazer estar aqui com vocês. A Ana eu conheci por acaso essa semana num evento aqui na UFRJ, né? O Henrico é um prazer enorme estar conhecendo agora. A gente vai se conhecer pessoalmente provavelmente amanhã na manifestação na Cinelândia, que estamos chamando. E é isso, espero que a gente possa contribuir aqui humildemente com o debate, trazer um pouco dos acúmulos que a gente construiu enquanto Juventude Sanaúde. E se eu puder fazer um pequeno comentário elogioso a vocês sobre a importância desse programa, esse tipo de jornalismo combativo, ele faz muita falta hoje. Eu lembrei de uma frase de um intelectual palestino que infelizmente já foi martirizado pelo exército sionista, chamado Basil al-Araj. Ele falava uma coisa interessante, ele falava que o jornalista sionista é um combatente, então nós temos que ser também. E eu saúdo vocês por serem esse tipo de combatente que precisamos tanto hoje. Nossa, nós ficamos lisonjeados e agradecemos também. Estendemos uma saudação à Juventude Sanaúde, que também tem feito um papel importante na divulgação da causa e a luta do povo palestino. E a gente vai começando aqui a nossa entrevista também, e a gente pergunta para você o porquê que a luta na Palestina, a luta em defesa do povo palestino, ela é justa. Olha só, gente, essa pergunta ela é importante porque eu posso aproveitar ela para contextualizar um pouco historicamente, tentando não me estender muito aqui, mas a fundação do Estado sionista de Israel, dessa ocupação colonial e militar que hoje está massacrando crianças, mulheres e idosos numa quantidade absurda, produzindo algumas das cenas mais terríveis que o mundo vai ver, provavelmente ainda durante muito tempo. A fundação desse Estado, dessa ocupação colonial, ela já é algo que desde o princípio, antes inclusive de 47 e 48, que é uma data muito marcada, vem sendo patrocinada por forças imperialistas que querem instalar um regime amigável ao Ocidente ali naquela região. Explico. No ano de 1917, a Inglaterra, quando lutava contra o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, um ministro inglês chamado Balfour elabora um documento endereçado aos Rothschild, que era uma família de judeus ricos e sionistas, que até hoje tem uma certa importância, escreve um documento prometendo à Palestina, que nem dos ingleses era, também não era dos otomanos, era dos palestinos, mas vamos lá, nem os ingleses tinham conquistado ainda, já prometendo a Palestina para o movimento sionista que estava ganhando muita força na Europa. Para não perder muito tempo aqui nessa resposta, a gente tem vários outros exemplos desse ano até a fundação, de fato, do Estado de Israel, que é feito através de um processo de limpeza étnica meticulosamente planejada por milícias terroristas sionistas. Esses grupos sionistas foram sempre sendo apoiados pelas maiores potências e pelos grupos e nações mais poderosas do mundo. Ao mesmo tempo, para falar um pouco mais agora de atualidade e encerrando, a luta palestina hoje, para os olhos atentos e para todo mundo que tem alguma sensibilidade, ela condensa, acredito eu, todas as lutas por justiça e contra a opressão que ocorre no mundo inteiro. Ou seja, a questão racial, que é importante no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, enfim, por todo mundo, está condensada na questão palestina. A questão de gênero está lá. A questão de libertação nacional está lá. A luta de classes está lá. Então, lutar por uma Palestina livre, eu vejo dessa forma, é lutar também para se livrar das amarras da opressão nos nossos próprios países. Aqui na América Latina, especialmente, porque sabemos das relações
que o Estado de Israel sempre teve, inclusive, financiando ditaduras militares na América Latina, vendendo armas, e até hoje, que não é mais ditadura militar, é uma suposta democracia liberal, vendendo armas que financiam, que patrocinam, que são usadas para exterminar setores inteiros da nossa população. João, é muito importante isso que você traz. Antes de entrar na pergunta, também agradecer a presença, o trabalho que vocês fazem é muito importante também, é fenomenal, fundamental para a defesa da luta do povo palestino. E essa retomada histórica que você faz é muito importante, porque desde lá de trás também, desse mesmo momento que você pontua, a gente vê ali as figuras do sionismo, as figuras fundadoras do sionismo, né, como aquele Theodor Herzl e tal, conversando, inclusive com imperialistas do Reino Unido. E nas cartas que eles trocam lá, a gente vê, por exemplo, eles defendendo desde sempre a criação de um Estado nos moldes, né, de um Estado colonizador, de um Estado com essas pretensões imperialistas. E aí eu trago esse contexto que você mesmo abriu para perguntar como que você vê a agressão sionista hoje justificada da maneira que ela se justifica para combater o terrorismo ou combater quaisquer outros inimigos falsos que eles criam. Mas como que você vê esse discurso comparado com essas pretensões de anexação, de crescimento nos moldes colonial que o sionismo sempre pregou, assim? Veja, eu acho que, como você bem falou aí, o sionismo sempre foi uma ideologia racista, colonial, de conquista à força de territórios, que para existir e se configurar na prática, ser aplicado, depende de expulsão de massas inteiras das suas terras ou do extermínio daqueles que não saírem. Existe um historiador palestino chamado Nur Masalha, que escreveu um livro chamado A Expulsão dos Palestinos e narra como é que foi planejado processos de limpeza étnica e de transferência. Eles usavam o conceito de transferência para jogar para longe os palestinos, que era o povo que vivia naquela terra. E palestinos, deixando claro aqui, eu sei que o público é qualificado, sabe disso e tudo mais, mas você está falando de pessoas de todas as religiões. Então, já para anular qualquer pretensão de enquadrar isso como guerra santa ou conflito interreligioso, algo do tipo. Olha, a justificativa hoje, eu acho que ela se enquadra em parte numa certa linguagem do imperialismo pós-queda da União Soviética e período de guerra ao terror, aquela coisa toda, né? A ideia do terrorismo global e a maneira como isso é usado nas propagandas de guerra imperialista se tornou um elemento mobilizador para as nações do Ocidente e as nações submissas ao Ocidente lidarem com seus problemas, especialmente seus inimigos internos, melhor dizendo. Então, essa linguagem vai se tornando cada vez mais comum, a ideia de classificar como terrorista, né? Mas, veja, o terrorismo não é uma coisa, a classificação de terrorismo não é uma coisa que começou por conta de um grupo específico palestino agir de certo modo. Isso também é mentira. Não é a partir do momento que o Hamas nasce e começa a agir da forma como age, que pode ser criticada, discordada e tudo mais, mas não é meu papel aqui ficar criticando os partidos políticos do povo palestino. Mas não é quando o Hamas nasce que começa a se chamar de terrorista as lideranças políticas palestinas. E não é porque eles são muçulmanos. O Arafat era chamado de terrorista. Qualquer intelectual palestino ou pró-palestina que se posicione, mesmo que seja na academia, vai ser chamado de apoiador de terrorismo, no mínimo. Qualquer judeu anti-sionista que fale que não deve ser em seu nome o massacre que está sendo feito lá, como aqueles corajosos judeus do Jewish Voice for Peace estão fazendo lá no Capitólio, eles são chamados de self-hating Jews, né? Quer dizer, um judeu com alto ódio, que é um judeu também vai ser apoiador de terrorista, um judeu antissemita ou algo do tipo assim. Então, são algumas chaves, eu acho, de mobilização e para manter em permanente estado de defesa e fazer com que a população, não só israelense, mas como boa parte dos judeus ao redor do mundo, fique com essa sensação de ameaça o tempo inteiro. A gente precisa sempre fazer o esforço para tirar desse enquadramento de que é uma luta contra terroristas, mesmo que seja naquele discurso um pouco mais moderado, que vai tentar criticar os dois lados ou algo do tipo assim, não pode ser enquadrado dessa forma. Não deve ser
um método específico utilizado em certo momento que vai te fazer tomar o lado do opressor na história. Veja, a história ela sempre se expressa como tendências mais opressivas, tendências que defendem a exploração e tendências emancipatórias. A luta do povo palestino contra o Estado de Israel é uma luta por emancipação, libertação nacional, anticolonial, e é uma luta que pertence à tradição dos oprimidos, como a revolta do gueto de Varsóvia, feita pelos judeus, pertencia, como as lutas da população periférica, a população do campo, a população dos trabalhadores urbanos aqui no Brasil também representam. Esse é o meu ponto de vista. Não, é muito pertinente tudo que você traz para a gente diante desse contexto, e a gente tem assistido nos últimos... Perdão. Na última semana, nos últimos dias, cenas catastróficas acontecendo na Palestina. Cenas de total desumanização da população palestina, de uma criminalização constante na resistência palestina, e a gente tem visto num monopólio de imprensa a nível global, a nível internacional, que os crimes de Israel têm passado de maneira impune, como se fosse um mero direito de autodefesa, como se eles estivessem sendo os agredidos e não os agressores durante todo esse tempo. E aí eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui do nosso jornal também para a gente falar um pouco sobre a necessidade de denunciar tudo o que tem acontecido lá na Palestina, esses crimes que não são inéditos na história da humanidade, nem na história do povo palestino. Na verdade, é um acúmulo de crimes que o Estado de Israel vem cometendo durante todas essas décadas. Vai fazer quase 100 anos que o Estado de Israel ocupa de maneira ilegal o território da Palestina. E aí eu queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre a necessidade da gente denunciar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, no Marrocos, esses crimes que têm acontecido lá agora. Veja, eu acho que, evidentemente, a necessidade ela tem que ser, ela é nossa tarefa evidenciar essa necessidade de denunciar, né? É o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente vai fazer amanhã nas ruas também, e em outros lugares do Brasil que, felizmente, tem atos marcados. E, para quem não acompanha, lá na Juventude Sanaúde, no nosso Instagram, tem a agenda de atos atualizada e tudo mais. Uhum. Convido vocês a darem uma olhada e, evidentemente, a seguirem a página, para quem ainda não segue. Eu acho que a necessidade é inversamente proporcional o crescimento da necessidade de denunciar os crimes do sionismo e o sionismo em si como ideologia racista e a maneira como tem se tornado mais difícil. Quer dizer, hoje, aqui no Brasil, mas também em outros lugares, mas eu quero falar um pouquinho aqui, tem crescido, infelizmente, uma forma, que não é novidade, mas tem ganhado mais espaço, infelizmente, uma certa forma de sionismo que se apresenta como mais moderado, mas não é. Um certo sionismo progressista ou pseudo-progressista, um certo sionismo de esquerda, esse tipo de coisa. Me parece que antes ainda se tinha uma noção de que ser de esquerda te colocava mais na defesa da Palestina ou algo do tipo assim. Agora, como uma forma de domínio total, boa parte da esquerda tem aderido a uma certa defesa de Israel, mesmo que com argumentos pragmáticos, às vezes. Olha, não tem outro jeito, a gente precisa fazer a coisa dos estados, ou alguma coisa desse tipo assim. E não é aqui uma recusa de termos assim... a ideia de 2 estados não é uma recusa minha, é uma recusa da realidade. Veja, eu hoje estava vendo uma entrevista com o embaixador palestino na Áustria, o Salah Abdel-Shafi, e ele é embaixador, então ele não é representante do Hamas, nem de nenhuma resistência que está localizada em Gaza, ou algo do tipo assim. Mas ele falou com todas as letras que os acordos de Oslo hoje estão obsoletos. E não é mais possível chegar àquelas ideias que estavam lá colocadas, escritas no papel, para uma suposta criação do Estado palestino. A ideia era assinar os acordos e 5 anos depois ter um Estado palestino formado. Evidente que isso não foi feito. Na verdade, aproveitou-se a situação, a deposição temporária das armas pelos palestinos, para que Israel se expandisse, fizesse os assentamentos ilegais que fez e que a gente precisa lutar.
Mas eu entrei nessa questão do sionismo progressista porque hoje eu fico muito triste. Eu preciso ser claro aqui numa coisa. Eu, e boa parte da Juventude Sanaúde também, e outros grupos antisionistas e solidários à Palestina aqui no Brasil, fizemos, e não nos arrependemos, campanha para o atual presidente no segundo turno, nessas eleições, por conta de uma necessidade imediata, inclusive, de superar um sionismo de extrema-direita, inclusive de inspiração nazi-fascista, que o Bolsonaro representava naquele momento. Só que, claramente, a gente precisa criticar agora, há uma admissão e uma naturalização muito fácil e tranquila desse sionismo pseudo-progressista, inclusive, pelas atitudes e falas do atual governo, e uma quase criminalização do antisionismo, das posições consequentemente e coerentemente antisionistas. Eu vi recentemente e fiquei entristecido com a notícia de que o presidente da EBC teve que pedir demissão porque retuitou uma crítica ao sionismo e uma crítica à versão falaciosa de Israel de que a bomba do hospital foi da própria resistência. Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu aproveitei para trazer essa angústia aqui, que eu acho importante a gente enquadrar, tá? A gente precisa fazer uma luta também com alguns que se apresentam como se do nosso lado estivessem. Muito perigoso isso. Não, completamente perigoso. Bom, João, a gente está encaminhando para o encerramento da nossa entrevista e a gente abre aqui para você se colocar também, fazer suas considerações finais. Tudo que você disse foi extremamente relevante para que a gente tenha mais dimensão também do que está acontecendo na Palestina, sobre essas falsas pessoas que estão do lado dos palestinos e que, na verdade, não estão, que acabam incrementando o lado daqueles que oprimem os palestinos e os demais povos oprimidos no mundo e que se portam como se estivessem do nosso lado. Então, abri para você colocar também. Pessoal, mais uma vez agradecer o espaço. Eu acho que muita coisa ainda pela frente a gente vai construir juntos, e junto também a outras organizações e entidades que se colocarem honestamente na luta antisionista, na luta por justiça, na luta anticolonial. Novamente, é uma tristeza ver que a luta anticolonial ao longo do século XX foi uma pauta consensual das esquerdas, de grupos, inclusive, nacionalistas de esquerda, de grupos radicais, enfim, socialistas, comunistas, democráticos de forma geral, e que agora se torna tão difícil a gente falar que deveria ser um consenso. Eu estou batendo nessa tecla porque a importância que a extrema-direita e a direita no Brasil dá para o sionismo deveria estar sendo combatida com uma importância dada pela esquerda ao antisionismo. Isso é muito fundamental de ser dito aqui. É muito fundamental que a gente não caia em narrativas que se sentem obrigadas a criminalizar os palestinos antes de fazer qualquer condenação às ações terroristas da entidade sionista, chamada Israel. Eu tive notícia, eu não sei se vocês falaram aí, eu assisti bastante, mas de vez em quando ia no banheiro, enfim, não sei. Mas agora está tendo incursões das forças sionistas também na Cisjordânia, em Hebron, Belém e acho que outras cidades, enquanto também em Ramallah e outros lugares está tendo grandes manifestações palestinas, algumas delas, inclusive, infelizmente, sofrendo uma dura repressão da própria polícia da ANP. Bom, se eu tiver um espacinho aqui de mais alguns minutos, eu queria ler, a Ana já viu eu lendo essa poesia, porque eu li lá no IFIX, no nosso debate, eu queria ler uma poesia do Mahmoud Darwish, que é o poeta nacional palestino. Eu sempre tento encaixar uma poesia, porque eu acho que ela também resume muitas vezes mais do que um livro teórico ou crítico ou tudo mais assim. Essa poesia, inclusive, ela está como epígrafe do livro do Said Tenório, que vocês entrevistaram aqui no programa, e quem eu devo solidariedade também, porque foi perseguido brutalmente, simplesmente por ser antisionista. Um exemplo dessa criminalização. Veja, não tem lei nenhuma dizendo que o antisionismo é crime no Brasil, não tem lei nenhuma dizendo que o governo brasileiro considera Hamas ou qualquer outro grupo palestino grupos terroristas, e mesmo assim estão conseguindo passar uma criminalização sem consultar ninguém da posição antisionista. Isso precisa ser combatido, e combatido nas ruas e nos programas como a gente está fazendo aqui. Mas indo para a poesia,
A poesia se chama Confissão de um Ser Humano, do Mahmoud Darwish. Ele diz: ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamaram de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram o odiado apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamaram de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram o terrorista. Esse é Mahmoud Darwish. Eu agradeço mais uma vez o espaço. Peço para vocês transmitirem um abraço forte para o Mansur, que vai estar aí, dizer que eu acompanho a página dele e que ele também é uma voz importante aí, assim como vocês, e a gente tenta ser. Espero ter contribuído um pouco, pessoal. Contribuiu enormemente, nós é que estamos extremamente gratos. Desculpa interromper rapidinho, a gente recebeu agora uma pergunta de um espectador, e aí até os companheiros de bastidores pediram para a gente ler aqui a pergunta de um espectador. Ele diz: João Pedro, boa noite. O que você tem a dizer sobre a declaração de Balfour que deu plenos poderes aos sionistas ao estabelecer que a política administrativa e econômica a judeus? Perguntou ele. Eu acho que eu passei um pouco pela questão da declaração de Balfour. A declaração de Balfour certamente pode ser tomado como... É claro que a gente poderia até regredir um pouquinho mais na história, porque você tem o primeiro congresso sionista ainda no fim do século XIX, né? Mas a declaração de Balfour é a primeira vez em que a nação hegemônica imperialista daquele momento se compromete com os sionistas de que a Palestina vai se tornar Israel, a partir de um processo colonial. Eu acho que é um ponto que não pode ser esquecido, a declaração de Balfour, porque alguns sionistas, inclusive não só, mas alguns representantes dessa tática progressista do sionismo, tentam enquadrar o sionismo como um movimento legítimo, também de libertação nacional dos judeus que foram perseguidos e tudo mais. Em primeiro lugar, isso já nos faz perceber que sionismo não é algo que nasce como reação ao Holocausto nazista. O Holocausto, é claro, ele tem especificidades históricas. O Holocausto colocou, indubitavelmente, o povo judeu, naquele momento, como representantes da tradição dos oprimidos, que a gente tem que reivindicar. O único líder sobrevivente da revolta do gueto de Varsóvia, um homem chamado Marek Edelman, ele foi anti-sionista até o fim da sua vida, morou na Polônia até o fim da sua vida, tinha uma série de posições políticas que também não concordam, tudo mais, mas é um cara que era anti-sionista, não concordava com a criação do Estado de Israel na terra de um outro povo. Então a declaração de Balfour, ela prova com todas as letras, documentadamente, que não é um movimento de libertação nacional legítimo, nem coisa que o valha. É um movimento colonial imperialista apoiado por imperialistas e colonizadores. Veja, tem um discurso muito interessante que eu traduzi há um tempo atrás, bem curto, do Kwame Ture, que ele era um líder também antirracista americano e fez parte dos Panteras Negras e tal. Ele fala, em certo momento, justamente isso no discurso dele. Bom, só para lembrar, né, o movimento negro americano da década de 60, até hoje tem Angela Davis, por exemplo, viva aí, sempre foram resolutamente solidários à Palestina e antisionistas. O Kwame, ele falava, olha, não existe movimento de libertação nacional financiado pelos imperialistas. O Lenin, que se não me engano está aí até atrás do Henrico, ele escreveu aquele livro chamado Imperialismo, estágio final do capitalismo, etapa superior do capitalismo, e ele provava claramente como é que as nações imperialistas já tinham repartido o mundo inteiro e você não tinha mais onde tomar daquela mesma maneira que havia sido feito. Uhum. Então, os ingleses, os sionistas, novos imperialistas do pedaço, com apoio dos ingleses, escolhem uma terra ali onde tinha um povo para reeditar as práticas coloniais do século anterior. Desculpa se eu não tiver conseguido entrar em muitos detalhes, eu não tenho assim o documento na cabeça e tudo mais, mas eu acho que ele tem essa importância contextual. Perfeito, João, tá excelente. Inclusive, agradeço aí por ter respondido de última hora.
Não, e nós agradecemos e ficamos extremamente lisonjeados com a sua presença aqui no nosso programa. E todas as colocações que você fez são extremamente pertinentes para a gente analisar o momento em que a Palestina está atravessando agora e que o mundo inteiro está atravessando junto com ela. E, com certeza, a quantidade de protestos massivos que ocorrem diuturnamente ao redor do mundo desde que a Palestina resolveu responder aos ataques que ela sofre há 76 anos, sob o Estado de Israel, pelo menos, mostra essa força, mostra essa importância. Então, muito obrigada, João, por ter participado aqui do nosso programa. Certamente, essa luta será carregada junto de nós e do povo palestino. Abraço, gente. Nos vemos amanhã.